Apresentação. Desde épocas muito recuadas, que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Não somente os espíritos em processo de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que se hajam comprometidos negativamente em relação às divinas leis que regem o universo. Sob um aspecto, é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando-o a libertar-se do primarismo e das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe são destinadas, proporcionando-lhe o ensejo da união com o pensamento divino. Esta fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradouros, que anteciparia a era de plenitude e de harmonia. Dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitassem, chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes, que facultariam a evolução sem a presença das lágrimas ou do infortúnio, que dilaceram os sentimentos e, às vezes, envilecem aqueles que se encontram despreparados para as suas lições valiosas. Durante os milhões de anos transcorridos, desde quando vem sucedendo a evolução antropológica, sociológica e psicológica, facultando à criatura humana o entendimento de inúmeras leis cósmicas que regem a vida e propiciam as conquistas intelecto-morais, mais fácil se torna a aquisição do equilíbrio, que proporciona o despertar para a sua realidade espiritual, assim buscando mais amplos e formosos horizontes na intermina direção do amor. Acossada pelos padecimentos contínuos ao longo dos milênios, outra alternativa não encontra, senão a da autoiluminação, como caminho seguro para a mudança de faixa evolutiva para a qual vem transitando. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade, inicialmente no pretérito já distante, envoltas em mistério, em razão do estágio em que se encontrava, para, nesses dias gloriosos de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, descobrir os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadas para o ser humano, que, mergulhado no escafandro celular, facilmente equivoca-se ou teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe a indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando-o ao voo em direção à imortalidade triunfante. No atual estágio do processo psicológico, como decorrência da incomparável contribuição do Espiritismo, que desmistificou a morte e desvelou a realidade além de nuvem material, compreende melhor quais são as finalidades existencial, os seus condicionamentos e ocorrências, as suas imposições e necessidades, ampliando-se-lhes as possibilidades para o autoencontro, a autoconsciência, a lógica existencial. A mediunidade disciplinada e orientada para o bem vem facultando que os denominados mistérios percam as suas intricadas indumentárias para, desvestidos do mágico e do sobrenatural, transformar-se em disciplinas modeladoras do caráter, capazes de propiciar um intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, a da matéria e a espiritual,
com naturalidade e elevação. Simultaneamente, permite que esse ser humano sempre carente de ajuda passe ao nível de cooperador, socorrendo e auxiliando os espíritos em ignorância da sua realidade, de forma que seja diminuída a expressiva massa dos infelizes que enxameiam no além-túmulo em doentia parceria com os deambulantes carnais. Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas e gravames que sempre têm dificultado a marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos das obsessões afligentes, que ainda constituem terrível pandemia perturbadora. Desvelada a imortalidade que a todos aguarda, muda-se o objetivo psicológico e existencial do ser humano que permuta o ter pelo ser, o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfaz as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques comunitários vazios de conteúdos planificadores. Automaticamente, transferem-se as aspirações do hoje para o sempre, do momento tormentoso do desejo para o tranquilo fluir da paz, do dolo que oferece coisas, mas que se transforma em culpa inclemente, empurrando suas vítimas para transtornos diversos. A existência física, seja em quais condições se apresente, oferece um norte, um motivo profundo para ser experiência com alegria e definição emocional. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária, sob todos os aspectos considerados. O ser humano exausto bate às portas dos céus, suplicando apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferentes e danosos, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe, a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor, assinalam este período. Nada obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu mimetiza todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com seu amor inefável, ensejando a alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontre. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável e, em triunfo, instala-se o amanhecer de uma nova era. Este livro foi escrito com o coração, retratando algumas atividades espirituais em auxílio aos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidos pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave e doce comando do Santo de Assis. O êmulo de Jesus que, no seu tempo, implantou na terra em sombras o período da ternura e da fraternidade, embora tudo conspirasse de maneira oposta. Confiamos que estas páginas possam contribuir, de alguma forma, para o encorajamento dos lutadores, para a definição de alguns indiferentes,
para a preparação dos dias por vindouros, e gentil convite à alegria e à paz. Dubai, Emirados Árabes, dia 14 de fevereiro de 2012. Manuel Filomeno de Miranda.